Hoje é o Dia da Consciência Negra, né? E em Belo Horizonte, a 10ª edição do Festival de Arte Negra coloca em destaque talentos de todas as áreas culturais e ajuda a refletir sobre a desigualdade que ainda existe por causa da cor da pele das pessoas, né? Pode balançar. Dança, canto, poesia, além de uma série de atividades informativas como oficinas e palestras. Este é o Festival de Arte Negra de Belo Horizonte. O festival, eu acho que ele tem um compromisso muito grande de diálogo, de reflexão sobre as práticas culturais e sobre a forma com que as pessoas negras produzem e expõem, mostram a sua arte, né? Artistas negros ocupando espaços de destaque. O festival ele tem um público ávido por assistir esses trabalhos. Não é um festival, obviamente, feito apenas para as pessoas negras, mas trabalhar com artistas negros é fundamental para o festival. O festival trata-se disso, de reconhecer, visibilizar a produção dessas pessoas. E que tal a gente conhecer de perto algumas das atrações do festival? Chegamos ao Museu de Artes e Ofícios e esta é a exposição fotográfica Amazônia Negra. Vai encontrar uma negritude, uma cultura que até então é invisibilizada. Ela está ali no meio de tanta árvore, de tanta imaginação, que no final das contas acaba suprimindo a nossa existência. Vai encontrar diversas populações negras. Vai encontrar um celeiro de negritude que a gente nunca imaginou. As fotografias impressas na madeira são um dos diferenciais dessa exposição, que ao contrário das convencionais, onde obra e público têm que manter uma certa distância, aqui a ideia é aproximar, fazer com que você literalmente toque na obra e assim tente sentir o que a artista quis dizer por meio da fotografia. E isso com o objetivo de fazer com que você se identifique, se veja retratado nas obras ou até mesmo encontre referências dos seus ancestrais e, é claro, da origem do nosso país. Vir até aqui, nesse espaço, significa o negro apreender a sua própria história e recuperar o seu corpo ancestral. É ver que, além do que aquilo que nos contam, existem outras oralidades negras que precisam estar presentes, inclusive dentro da nossa origem. Triste é perceber que ainda hoje muita gente não sabe disso. Você, por exemplo, conhece a história do povo negro? Espero que não tenha pensado que ela começa com os escravos. Afinal, antes de serem retirados à força de seus países de origem, eles já tinham vida. E isso nem sempre envolvia o trabalho braçal. Eram profissionais das mais diversas áreas, inclusive das artes. 5h30 na praia de Chechel. Este é um espetáculo especialmente montado para o festival. E esse ano teve o convite do fã para fazer uma homenagem a Marco Ribas. E a gente fez essa ideia de uma experiência cênica. São vários artistas de vários universos, tanto da música, quanto do cinema, quanto do teatro, da performance, das artes visuais. E em meio aos muitos questionamentos que a arte pode propor, eu ofereço mais um. Veja atentamente mais um trecho do ensaio e me diga: todos os integrantes são negros? Talvez você tenha ficado na dúvida quanto à lira. Esse não deveria ser um questionamento, mas ele serve bem para entendermos alguns aspectos sociais que o tom de pele pode causar. De onde vem a minha ancestralidade? De onde vem a minha corporeidade? De onde vêm as minhas referências e as minhas vivências? Obviamente, eu, enquanto uma pessoa de pele clara, eu tenho que entender o lugar que eu ocupo e o que isso representa dentro de uma sociedade extremamente racista. E muitas vezes, por eu me considerar uma pessoa negra e ser uma pessoa negra, eu ainda não estou em determinados lugares de opressão. E isso eu tenho que ter consciência. E quanto mais de perto a gente olha para a situação, maiores são as questões encontradas. Exemplo,
Será que em um passado não muito distante, eles se sentiam tão representados nas artes? Não se enxergar em posições de liderança, não se perceber em posições de destaque, de ser uma grande estrela, de ser uma diva, por exemplo, porque sempre vimos nas capas das revistas as mulheres brancas, né? A escola, tudo que a gente aprendeu até aqui, nos ensinou a ser uma coisa que não é legal assim para o mundo. No caso do Pererê não foi muito diferente, mas para o renomado e multifacetado artista, a questão é ainda mais profunda. Se eu estou tentando me inserir numa sociedade para me parecer com branco, já não vai dar certo. Eu preciso entender quem eu sou. A partir daí, essa sociedade tem que me engolir. Ser um artista negro, buscando o cerne da própria existência, da própria raiz, se torna uma potência. E tá aí o festival para tentar espalhar essa ideia. E o melhor, com muita diversão envolvida. A lista de atrações é grande e tá imperdível. Gostaria de destacar aqui o Embarque Imediato, é um espetáculo com Antônio Pitanga, Rocco e Camila Pitanga, a presença do Black Alien, que é um rapper de Niterói, do Rio de Janeiro. Mas a data, além de ser festiva, é também educativa. Fomos conversar com este filósofo, doutorando em antropologia, que é especialista no assunto, para entender melhor a base da cultura brasileira. Não faz sentido a gente pensar em brasilidade sem pensar também na importância dessas identidades negras que compõem toda a nossa consciência, a nossa cultura, a nossa arte. E ao mesmo tempo a gente precisa afirmar essas insígnias que por muito tempo foram escamoteadas, foram negligenciadas. Quem sabe assim, analisando a história, a gente consiga entender como descendentes de reis e rainhas africanos, escravizados por povos brancos, carregam na pele séculos e séculos de sofrimento e desigualdade. E principalmente, como mesmo após mais de 130 anos da suposta libertação dos escravos, as diferenças persistam. De acordo com um informativo divulgado pelo IBGE, 55,8% da população em 2018 se declarou preta ou parda. Entre os 10% com maior rendimento, os brancos representam cerca de 70%, enquanto os negros são pouco mais de 27%. Mas entre os 10% com menor rendimento, a situação se inverte. 75% são negros e 23% brancos. A diferença também aparece quando a comparação é feita com base nos salários. Na população branca, o rendimento superou em quase 2 vezes o da população preta ou parda. 12,5% da população não tinha coleta de lixo, contra 6% dos brancos. E 42% não tinham esgotamento sanitário por rede coletora. Entre os brancos, esse índice é de 26%. Já no quesito educação, a desigualdade começa a ser corrigida. Entre 2016 e 2018, na população preta ou parda, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais passou de 9,8% para 9,1%. E a proporção de pessoas de 25 anos ou mais com pelo menos um ensino médio completo se ampliou de 37,3% para 40,3%. Mas ainda falta muito para que a cor da pele não seja um critério de avaliação. Ainda vivemos em uma sociedade que tenta embranquecer tudo que é bom. Machado de Assis é um exemplo disso. Um dos maiores escritores brasileiros sempre foi retratado assim, mas, na verdade, ele era negro. Se a gente pensar em toda a composição do imaginário social brasileiro e pensar que toda a composição daquilo que é negro é referenciado como com menos prestígio moral, faz todo sentido, por exemplo, pensar que não só personagens, mas também todo o conhecimento, todas as estruturas que são levadas em consideração como estruturas e elementos positivos são dissociados da negritude. E na contemporaneidade a gente tem visto um processo completamente diverso desse. A gente não aceita mais esse processo de embranquecimento ou que os nossos corpos sejam retirados do lugar de prestígio. Você costuma usar expressões como denegrir, lista negra
ovelha negra ou dizer que a coisa tá preta. O gatilho desse tipo de frase ou de pensamento é muito estrutural, assim, né? Porque quando a gente fala de racismo, a gente não fala especificamente dos sujeitos nas relações objetivas, assim, eu ou você. A gente está falando de toda uma estrutura social que desenha as relações a partir de quem é sujeito e quem não é. Educação. Essa é a palavra que pode trazer a tão esperada transformação social. Um dia não basta. É importante que ele exista, para que ele seja um dia onde a gente possa dedicar um tempo mais à reflexão, dedicar a alguns passos para a transformação. Mas é muito bom a gente entender que o dia da consciência negra é todo dia.